boas-vindas ao podcast Fala Casal. Eu sou Laura Pacheco. Eu sou Wesley Pacheco. E hoje estamos com um tema muito interessante, que é transformando o dinheiro em aliado. Não inimigo. Do casamento. Exatamente. Porque é um dos pontos principais de causa de divórcios, né? A gente inclusive, já olhou as estatísticas e é surreal, porque algo que poderia ajudar o casal acaba atrapalhando, acaba se tornando realmente um inimigo. É verdade. Acreditem, tem mais separação por questões financeiras do que por traição. É verdade. E pra gente é muito interessante falar sobre esse assunto, porque é algo que nós vivemos na prática. E muitas das coisas que nós começamos a fazer de forma inconsciente, né? E foi somando, foi ali ajudando, a gente foi se fortalecendo, foi se unindo. E aí, a união das finanças foi algo que fez parte desse processo. Na também. verdade, logo no comecinho do nosso relacionamento. Na verdade, assim, existia uma lógica da minha parte. Eu trouxe essa questão quando a gente estava namorando ainda, porque eu entendia que o nosso jogo é de longo prazo. Mesmo a gente ainda tudo namorando ali, não falava nem ainda em noivado, casamento, algo desse tipo. Mas eu entendia que se a gente juntasse as finanças, se a gente conseguisse entender a longo prazo o que a gente queria juntos, a probabilidade de a gente conquistar, de a gente conseguir, seria muito maior. Verdade. E graças a Deus, tem dado e continuará dando certo, porque à luz da palavra, né, quando homem e mulher eles se juntam e se tornam uma só carne, não é só no físico, mas no conjunto, no geral. Então, Exatamente. Não adianta vocês quererem alinhar algumas coisas e na hora das finanças, não. Você vai viver sua vida aí, eu faço o meu aqui, eu vou montar meus planejamentos. E é sobre tudo isso que nós vamos abordar aqui. E o texto base que a gente traz para fundamentar, né, o título desse podcast, desse episódio de hoje, fica no livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Isso é uma pergunta. E que pergunta! E o primeiro ponto que nós vamos abordar aqui é sobre a transparência nas finanças em conjunto, tá? Não é que existe uma receita de bolo, uma fórmula e só serve se for assim e tal. Mas existem alguns pontos e princípios que devemos, como casal, como uma só carne, colocar em prática e seguir para que a gente venha colher também desses frutos da união, da parceria, né? Então, assim, foi uma coisa que nós fizemos e podemos falar aqui com convicção que dá muito certo. A transparência nas finanças da vida do casal ali é algo que passa confiança. Você passa a olhar para o outro com outros olhos. Você passa a confiar, a ter tranquilidade, porque todos os dias vocês conversam sobre aquilo, vocês sabem os próximos passos. Então é algo assim que é transparente. Não existe ele com a senha dele, com as contas dele, com a vida dele, com os objetivos e gastos dele, e eu com o meu. Não. Para começar, segura essa aí, viu? Se você tá com senhazinha no seu celular e a sua esposa não tem acesso, você já tá todo errado. Já começa por aí. Você tá escondendo o quê? Por que sua esposa não sabe sua senha? Por que sua esposa não tem acesso às suas contas? Não sabe quanto você recebe de salário? Às vezes fez um serviço extra ou algo desse tipo. Exato. Se você quer privacidade, você tem que viver sozinho. Solteiro. Porque casamento não existe privacidade em casamento. O jogo é a longo prazo. Se você tá com senhazinha, ela não pode saber quanto eu ganho, eu fiz um extra, escondi tudo. Vocês estão dando abertura para quem? O diabo. Para trabalhar na vida de vocês, porque vocês estão escondendo coisas aí, estão deixando coisas obscuras, e aí vocês estão dando legalidade. E a mulher também, ou quem ali está sendo omitida as informações, também tem que agir com sabedoria. Porque cada ação gera uma reação. Então, se o outro está escondendo de você, a gente precisa entender o porquê. Porque também os dois lados têm sua versão, né? Então, são 3 lados. O do homem, o da mulher e a verdade. Então, são infinitos fatores. Então, que vocês possam manter a transparência, que vocês possam sentar, conversar, alinhar, jogar tudo ali na mesa, deixar tudo em pratos limpos, E né? vocês podem estar fazendo isso numa reunião de casal, mensal, claro,
para ali uma planilha, seja um caderno, seja um aplicativo, algo desse tipo assim. Estipulem logo. Provavelmente é um desses tópicos. Que é esse o segundo ponto, né? Depois de vocês entrarem em acordo que vocês vão deixar tudo transparente. Que vocês têm que caminhar juntos. Aí vem o segundo, que é vocês sentarem para alinhar as metas financeiras em comum. Então, a vida ali do casal, claro que tem coisas que você quer fazer, que o seu companheiro quer fazer, e é normal e tudo bem, mas vocês precisam estar em comum acordo, precisam estar alinhados. Não é que não exista vida, não exista Wesley sem Laura. Claro, não existe. Mas vocês entenderam, é que não é que ele não possa, eu quero comprar uma coisa, eu quero fazer isso aqui, eu tenho esse objetivo aqui pessoal. Ele tem algumas metas e coisas pessoais, eu tenho minhas também, e a gente tem as nossas metas, objetivos e coisas do casal. Que tem que ser acima das suas pessoais. Exato. O do casal tem que estar acima. Então, nessas metas financeiras aí em comum, metas e objetivos, né? A gente aqui trouxe a questão da sabedoria e da prudência para administrar. Por quê? Colocou a meta, colocou o objetivo. É o primeiro passo. O segundo, né? Que o primeiro é deixar tudo transparente. Sim. O segundo passo. O terceiro, aí vocês vão agora definir a estratégia de como vocês vão fazer isso. E para isso acontecer com excelência, seguindo ali os princípios, tudo certinho, precisa ter sabedoria. Verdade. Precisa ter estratégias na hora, para que vocês não venham a criar coisas estratosféricas e no final não dá certo. Primeiro, vocês devem ter um acerto de quem vai cuidar das finanças. Quem é que vai gerir melhor? Quem é que tem um pouco mais de habilidade do que o outro? O homem ou a mulher? Pronto. A partir desse momento, essa pessoa vai ficar responsável. Entrou em comum acordo, beleza? Vamos ter metas ali, objetivos em comum e pessoais também ali. E vou escolher, quem vai ficar, no nosso caso aqui, quem gera as finanças desde o nosso namoro, sou eu, que vou gerindo as finanças ali. E a gente tem reuniões periódicas, guarda tudo nas minhas planilhas ali, infinitas planilhas e tudo. E só que Laura sabe de tudo que está acontecendo, ela tem acesso a tudo, não só as planilhas, como meu celular, todas as contas, tudo aí ela tem acesso total e geral, de uma forma que o que ela precisar, ela pode chegar ali e tudo, e também já sabe até onde anotar. Algo interessante e importante, dentro dessa planilha, dentro desse acerto, desse acordo de vocês, deixa ali estipulado um valor livre para cada um. Vamos supor, né, que juntou ali as finanças e aí ficou ali 3 mil reais. E aí pagou as coisas e tudo, tá tudo direitinho. Estão fazendo um dinheiro, estão guardando um dinheiro aí para algo mais ali na frente, para uma viagem, para uma compra de alguma coisa. Mas deixem ali, sei lá, 200 reais de cada, livre. Que essa pessoa, a Laura, vai usar esses 200 reais como ela bem entender, como ela quiser. Você não vai dar pitaco. E assim como eu posso ter esse dinheiro também e usar como eu quiser. Posso usar pra gente? Posso. Posso usar só pra mim? Posso. Posso usar para presentear alguém, para fazer algo diferente, interessante? Posso. Mas assim, um dinheiro livre. Um dinheiro que não vai prejudicar as finanças de vocês, os objetivos e metas de vocês, mas que a pessoa esteja ali tranquila, que ela pode usar da forma que ela quiser. E se você aí é homem e está ouvindo isso aqui agora, preste bem atenção. Isso que ele fez lá no comecinho, isso me curou, isso me trouxe confiança nele, isso me trouxe paz, tranquilidade, porque eu entendi que ele se colocava no meu lugar, que ele entendia as minhas necessidades também, mesmo diante dos nossos objetivos. Porque não adianta também vocês terem um objetivo e você praticamente querer destruir o relacionamento sem sair, sem fazer nada, só restringindo, sabe? Vocês acabarem vivendo na escassez, passando por dificuldades, e a mulher tá ali sofrendo. A mulher às vezes tem necessidades até às vezes básicas. Eu já ouvi situações de mulheres que não tinham dinheiro para comprar uma calcinha, um absorvente, coisas que são íntimas. Sabe? E assim como essa, ele tinha outras características. Vou citar duas aqui que tá ligada ao dinheiro. Sempre que ele ia ao mercado, ele perguntava se estava precisando de alguma coisa, um shampoo, qualquer coisa. Porque no começo quem fazia o mercado era ele.
Verdade, eu não gostava de fazer mercado, não sabia fazer mercado, e aí ele sempre que ia, e ele sempre perguntava, isso aí me conquistou, isso me trouxe uma profunda admiração. Então, com certeza, se você fizer isso com a sua mulher, ela também vai sentir a mesma coisa. E um outro ponto importantíssimo, como geralmente ele que gere tudo, que tá com dinheiro, que resolve as coisas, o que é que acontece? A gente precisava comprar alguma coisa. Aí eu ia lá para comprar, às vezes ele ficava no carro ou não ia. Ele pegava, entregava a carteira e dava. Eu ficava às vezes sem entender, porque eu não tinha nem essa malícia e nem esse discernimento. E aí ele entregava a carteira, entregava a carteira. Aí depois ele falou assim, ó, eu te entrego a carteira para não te limitar e você usar o que for necessário ali. Então não pegue e tome, é só isso aqui, não. Eu dava a carteira, dou a carteira para você usar o que for necessário. Porque o dinheiro é nosso. Então isso aí é importantíssimo que você aí, homem, possa colocar em prática, porque isso aí traz um senso de tranquilidade para a mulher, de segurança, de confiança, de liderança, porque o liderar envolve isso também, de você conseguir se colocar no lugar do outro, pensar no outro. Não é, por isso que existe a diferença do chefe que só manda e o líder. O líder, ele pensa no contexto geral para agir. Se coloca no lugar do outro. Exato. Então, esses pontos aí foram cruciais e são. E aí, independente do valor que vocês tenham, se é R$1.000, se é R$500, se é 5.000, você vai fazer da mesma forma. E a palavra diz, né? Quem é fiel no pouco, será fiel também no muito. Quando o Senhor colocar, vocês vão saber lidar com as finanças, com o dinheiro de vocês. Então, nem se perder na bonança, nem também viver nem se matar na dificuldade, na escassez, dos problemas, porque são inerentes da vida, acontece, realmente. Exato. Então, não é só juntar e deixar lá, tem essa importância de vocês definirem quem será o responsável. É uma área que eu não gosto, e mesmo que eu gostasse, eu não faço questão, porque eu entendo que ele tem muito mais habilidade e capacidade do que eu. Então, vocês precisam reconhecer aí também, é um ponto importante dentro do relacionamento. Vocês avaliarem qual é as qualidades e os pontos fortes de cada um, para que vocês consigam ser assertivos. Ó, eu vou ficar com isso, isso e isso, e ele vai ficar com isso, isso e isso, e aqui a gente vai unir as forças. E assim, ó, confiar. Delegou, ó, você tá com essas funções, eu tô com essas funções, confie e, ó, assina embaixo. Não vai adiantar delegar funções, dividir funções, tarefas e ficar questionando o tempo todo. Claro que vocês vão fazer reuniões, vão ver ali o que é que está dando certo, o que é que está dando errado, o que é que pode melhorar, pedir opinião, buscar o Senhor, pedir estratégias ao Senhor, direcionamento de como fazer as coisas, buscar na palavra também estratégias ali de como fazer. Mas tem que confiar no outro. E durante esse processo vão acontecer coisas e vocês precisam resolver os problemas que vão aparecendo durante esse processo. Porque aqui nós temos uma dinâmica, aqui a gente tem confiança, a gente passou por um processo, e aí vocês estão passando por outros, né? E cada um tem característica. Inclusive, eu já vi relacionamentos que a mulher fica responsável pelas finanças, que gere ali, o homem fica em outras áreas. E tá tudo bem. Portanto, que vocês estejam ali alinhados. E quem tiver mais esteja tendo resultado. Porque o importante, no final das contas, não é ter resultado, é que possa frutificar e se multiplicar. Então, não existe essa dinâmica de meu dinheiro, meus objetivos, somente. É nosso. E aí uma coisa que você, homem, aí pode fazer, e mulher também, é sempre falar nosso. Desde quando eu conheci ele, a gente namorava ainda. Ele já tinha a casa dele tudo arrumadinho, tinha a vida dele estabilizada, o carro dele. Toda vez que ele falava de tudo, ele incluía como se a casa fosse minha, como se o carro fosse meu, sendo que não era, porque a gente não era nem casado, a gente não tinha chegado ainda nem nesse nível, mas ele já me envolvia em tudo. Porque ele não pensava dele, ele não tinha medo de eu tomar o que era dele, e etc. Então, passa por essa questão de confiança. E aí, vamos entrar aí nesse terceiro ponto importante, que é o fato da mulher também ter sabedoria, ou o homem, quem não for ficar com a parte das finanças, precisa ter sabedoria também para lidar com e ajudar nesse processo também, né? Exato. Saber como usar os recursos, ajudar nesse processo. Expandir a visão também, né? Para dar ideias, para dar sugestões sábias, prudentes, né? Porque você pode também
tá indo pela emoção e trazer pontuações que possa prejudicar. Algo muito, muito, muito interessante, importante e prático. Ore pela vida do outro. Peça para que o próprio Deus dê discernimento, dê sabedoria para que seu cônjuge possa utilizar as finanças, utilizar tudo aquilo que Deus colocar na mão de vocês da melhor forma para vocês e para que o nome dele seja glorificado em tudo também. Que o Senhor possa prosperar e fazer multiplicar, né? Tudo que vocês ali colocarem as mãos. O quarto ponto é lidando com dívidas ou dificuldades juntos. É um ponto muito interessante, porque o casamento, o relacionamento, ele não é só na bonança, né? Tem as dificuldades, tem os desafios. E quando vem esses desafios, ou já existem, ele não é só meu, ou só dele, é nosso. Então, os desafios são nossos. Inclusive, nós passamos... Todos esses pontos aqui que estamos falando é porque nós vivemos na prática. Passamos e alguns, às vezes, vai e volta, acontece. Exato, mas na época éramos namorados, os problemas financeiros eram meus e ele sentou como se fosse dele também. Porque hoje tudo bem, somos casados, tudo junto, tudo bem. Mas e antes? E aí, se você aí tá namorando, você vive aí, resolva seus problemas e vida que segue. E depois a gente se junta. Não pode. Você tem que... Por mais que a pessoa que errou, porque no meu caso, inclusive, existiram falhas minhas, erros de administração e etc. Então, ele sentou para entender o que estava acontecendo. Para saber quais eram os meus problemas, as minhas dificuldades. E buscou formas de ajudar. E, por incrível que pareça, coisas que eu vinha há anos tentando resolver, quando ele sentou comigo, quando ele se interveio, as coisas fluíram, né? Deus abençoou, usou, deu estratégias a ele, capacitou ele, me ajudou e as coisas fluíram. Coisas que tinha anos, levou meses para se resolver. E que a gente também teve calma, planejou, exato, organizou e colocou em prática e continuou colocando em prática. Não adianta ter tudo aqui na cabeça, não arrumar isso, não organizar e colocar em prática. Vai doer? Vai. Vai precisar abdicar de algumas coisas? Com certeza, com certeza. Então precisamos ter consciência, sabedoria, prudência em todo o tempo e buscar. Porque de onde que vem isso? Vem de aonde? No livro? E o livro normal? Não. A sabedoria, ela vem de Deus. Então, essa é a melhor sabedoria que vocês... O mundo até tem algumas características, alguns princípios que eles entendem ser sábios, mas a sabedoria milenar, verdadeira e que realmente gera muitos frutos e que te leva à plenitude dentro do relacionamento é a sabedoria milenar, a sabedoria de Deus, e que você encontra ali na palavra, porque ela é viva, eficaz e ela tem poder para todas as coisas. E muitas instruções, hein, amor, quando você lê em Provérbios? Muitas instruções, exatamente. E o quinto ponto é decisões de grande porte. Quem manda? E se ele concordar e eu discordar? E se eu discordar e ele concordar? Como é que faz? Então, decisões de grande porte eu botei porque realmente pode gerar um efeito maior em questão do resultado. Pode ser positivo ou negativo. Como vocês vão lidar com isso? Tem que assumir esse pepino aí. Mas decisão é decisão. Vão vir as pequenas, que são testes, para as treinamento também. Treinamento. E você tem que também lidar com essas decisões de pequeno porte, com buscar sabedoria no Senhor, realmente dar o valor merecido, parar ali para pensar, analisar, colocar ali pontos positivos, negativos. Se eu fizer assim, vai acontecer o que com a gente? Se eu fizer... Qualquer decisão que você tomar não vai influenciar só a sua vida. Vai influenciar no seu casamento, na sua família de uma forma geral, e com certeza outras pessoas também ali vão acabar sendo influenciadas por qualquer decisão que você tomou. Decisão boa ou decisão ruim. Exato. E falando sobre a questão de decisão, hoje vivemos, hoje e até a eternidade, vivemos à luz da palavra, seguimos princípios, somos cristãos, e entendemos que as coisas têm o seu devido lugar. E falando sobre questão de decisão, a gente traz para o ponto de liderança, porque geralmente quem vai decidir ali é quem é o responsável por aquilo, que está responsável pela função que é de gerir todas as coisas. Então ele tem uma amplitude.
Se porventura você vê que a outra pessoa não tá gerindo bem, aí vocês têm que sentar para conversar e ajustar. Porque também ninguém é perfeito. Exato. Tá? Mas também sem julgamento, sem querer crucificar. E isso aqui agora a gente não tá falando só de finanças. Isso, no geral. De uma forma geral, é questão de liderança dentro do casamento, do relacionamento em si. Exato. Ali. E o quanto isso é importante, na verdade é crucial. Na verdade. E aí tem a questão do respeito, de você também respeitar o seu parceiro. À luz da palavra, o homem, a mulher, ela é submissa ao seu marido. Aqui a gente não tem problema nenhum em falar sobre submissão, porque graças a Deus estamos muito bem alinhados, de Cristo o seu centro, e do meu esposo estar na posição dele. Então eu não tenho problema nenhum sobre submissão e sobre respeitar a liderança dele. Então, quando se trata de uma decisão, aqui é ele que direciona. Eu aqui, por entender e por orar e por buscar ao Senhor, eu entendo que se eu ver que é algo que não está de acordo, eu chego, converso, mas eu deixo sobre a responsabilidade dele, por entender que ele é um homem de Deus, por entender que ele é sábio, que ele é responsável, que ele é prudente, que ele não pensa só nele. Então, são vários fatores. Porque eu entendo também que muitas mulheres têm essa dificuldade por conta do homem, do posicionamento do homem. E de fato influencia. Porque ela pode chegar e falar, como que eu vou confiar em uma pessoa aqui que faz isso, 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 isso? E realmente, que mente, que esconde. Tem coisas muito difíceis, mas é por isso que eu sempre pontuo. Vocês podem ir alinhando para chegar nesse nível. Que é maravilhoso, porque é você ter paz mesmo e tranquilidade. Então vamos recapitular nosso episódio e os pontos mais importantes aqui para você. O primeiro, transparência nas finanças em conjunto. E individual também, né? Isso. O segundo, metas financeiras em comum. O terceiro ponto é a dinâmica do meu dinheiro, nosso dinheiro, que não existe, né? Vocês vão seguir por um outro caminho. Quarto, lidando com dívidas ou dificuldades juntos. E o quinto, decisões de grande porte. A questão da liderança, a questão da submissão, de uma forma geral. E uma instrução valiosíssima. Não tem sabedoria? Busca o Senhor. Não sabe o que fazer? Estuda a palavra. Bora. Com certeza, se você tiver com seu coração ali aberto ao Senhor, Ele vai te instruir da melhor forma para que os planos dele possam ser consagrados e possam acontecer na vida de vocês, possam ser cumpridos. Então já deixa seu comentário aí das dúvidas, desafios, ou até se vocês já botam alguma dessas coisas em prática ou todas, né? Muito bom. Que será uma bênção pra gente poder estar acompanhando aí vocês. Vocês possam curtir, compartilhar com seu parceiro, com sua parceira, né? Amigos, amigas que vocês entendem que precisam também estar ouvindo esse tipo de conteúdo. Exato. Deixa um comentário aí, nos segue lá também no Instagram, no Kawaii, no TikTok, a gente vai deixar tudo aqui na tela aí pra vocês. Deus abençoe e até a próxima. Valeu.